Não é? É o EPP, viu? É. Só que daí... Já fechou. Conectando. Ai, o que eu fiz? Acho que Conectou. sua câmera estava aberta, Maria Tereza. Não aparece? Agora já... O meu... Milene, pode dar início? Podemos sim, Márcia. Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro formativo da ATPC, da área de linguagens, da Diretoria de Ensino, região de Botucatu. Eu, então, sou a Milene, sou PCNP de Língua Portuguesa, contamos sempre com a participação de toda a equipe da área de linguagens. Então, temos aí a Márcia, que também é PCNP de Língua Portuguesa, o Josafá, que é PCNP de Educação Física, e a Madalena, que é a diretora do Núcleo Pedagógico. Agradeço a presença de todos vocês e conto também com a participação de vocês aí durante a ATPC. Essa participação é de suma importância para nós. Estou gravando essa ATPC, então, né, fiquem atentos com as câmeras se vocês não quiserem aparecer, ok? Depois essa ATPC, a gravação, ficará disponível para vocês, a gravação lá no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino. Lá no canal do YouTube da diretoria, vocês encontram
quase todas as gravações das ATPCs, tanto da área de linguagem, as ATPCs que foram só para os de língua portuguesa, ou só para a educação física, arte e inglês, e também das outras áreas do conhecimento. Então, tem bastante material lá no canal do YouTube do Núcleo Pedagógico. Então, confiram lá também todos esses materiais. Tem a playlist da área de linguagem e a playlist de língua portuguesa, que são aquelas ATPCs que a gente acaba separando, né? Por conta da demanda. Vamos começar então, né? Essa aqui é uma ação, essa TPC de hoje, a gente tem o tema metodologias ativas, é o tema da nossa TPC de hoje. Ela é uma ação do MMR, né? O método de melhoria de resultados da diretoria de ensino. Então, vamos lá, né? Então, vocês poderão participar levantando a mãozinha, né? Para pedir a palavra, podem abrir o microfone, pode escrever no chat também. A Márcia e o Josafá ficarão, né, atentos ao chat, aí pode me interromper a qualquer minuto, né, que vocês colocarem essas participações, tanto no chat como também podem pedir a palavra. Para iniciar, como vocês perceberam, né, estou aqui diferente, então tenho aqui, né, essa apresentação. Eu estou utilizando, então, o Prezi. Já utilizei esse recurso do Prezi em outras apresentações, porém nós temos algumas novidades no Prezi, mesmo por conta da pandemia, né? Então, tivemos essa demanda do Prezi Vídeo. Então, existe esse programa que é gratuito, ele chama Prezi, eu gosto muito porque ele faz aquele zoom, então, geralmente, eu utilizo bastante, vocês já viram aqui nas nossas ATPCs, e hoje eu estou utilizando o Prezi Vídeo, que também é a parte gratuita, que eu faço a apresentação, e aí tem essa janela aqui que eu fico aparecendo, e esse Prezi Vídeo, ele é compatível... Ele é compatível com o Teams, com o Meet, com o Zoom, com várias plataformas. Então, também é um recurso que pode ser utilizado, tá? Só para falar com vocês isso. Então, hoje, vamos, né, entrar logo no nosso tema, que é metodologias ativas. E aí, nós já iremos começar com uma interação com vocês. Então, nós vamos usar o Mentimeter. Lembra do Mentimeter, que é aquela plataforma que nós podemos fazer nuvens de palavras, entre outras interações. Então, nós vamos começar com interação e com a participação de vocês. Quem estiver lá na escola, que né, muitas escolas estão fazendo essa prática, que é para colocar no telão, né, projetar no telão um computador para que todos os professores da área possam assistir à TPC. Por favor, participem também, tá? É importante isso. Então, fique alguém responsável aí para colocar no chat ou para participar. Para essa primeira interação, vocês podem utilizar o celular ou então o próprio computador para realizar essa participação, ok? Então, qual é, né, essa comanda da nossa primeira participação? Eu vou perguntar para vocês a gente vai fazer uma nuvem de palavras usando o Mentimeter. Então, eu vou perguntar para vocês, quando a gente pensa assim, fala metodologia ativa, né, ou metodologias ativas, quais são as palavras que vêm na cabeça de vocês, ou quais estratégias vocês lembram, né, quando a gente fala de metodologia ativa? Então, eu peço para vocês participarem. A Márcia já colocou no chat que eu vi aqui o link. Vocês podem mirar o celular aqui com a câmera para responder. Eu vou colocar aqui, eu vou projetar a minha tela para a gente vendo a nuvem de palavras. Então, por gentileza, vamos participar. Você pode fazer pelo celular ou pelo computador. Tem alguém com o áudio ligado? A Pedrina quer falar alguma coisa? Não? Ai, desculpa! Imagina, imagina. Então, vamos participar. Eu vou colocar aqui a minha tela, compartilhar com você.
Aqui a gente até tendo participações, olha só. Alguém já colocou diversidade. O que vem na cabeça de vocês, né? Alguma estratégia ou alguma palavra com relação aqui à metodologia ativa? O que é metodologia ativa? O que vem na cabeça de vocês? Então, vocês podem clicar no link, ou eu vou colocar aqui, ó, eu vou parar um pouquinho a apresentação e vou colocar para vocês, deixar para vocês na tela. Um minutinho. Estão vendo a minha tela, né? Eu vou deixar aqui para vocês o QR Code, ó. Perfeito. Para quem quiser. Como que participa pelo QR Code aqui? Tem os celulares, geralmente os mais novos, vocês podem abrir a câmera como se fosse tirar uma foto, e aí é só mirar no QR Code que ele já vai para aqui pro Mentimeter na nuvem de palavras. Aí a gente está tendo mais participações. Vamos lá participar, pessoal. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala de metodologias ativas? Se alguém não conseguir colocar aqui no celular ou no computador, pode colocar no chat também, aqui do Teams. O que vem para vocês? A palavra metodologias ativas. Vou aguardar um pouquinho para vocês participarem. Está tendo mais participações. Pode colocar aí no chat, pessoal, que eu leio para a Milene. Ô, Mi, só um minuto, viu? Criatividade, Milene. Sim, Márcia, obrigada. Josafá, o que você estava falando? Parabéns para os professores de Educação Física, que hoje é dia do profissional de Educação Física. Todos os professores da diretoria, um abraço, parabéns, beleza? Muito obrigado. Parabéns para os professores. Obrigado, De Josafá. Educação Física. A gente já Eu tem... não consigo mandar o chat, porque para mim parece que eu saí da reunião. Estou no celular. Então fala a palavra, professor. E não aparece também no celular? Não, daí eu entro lá onde está o nome de todo mundo, para mim tá que eu saí da reunião. Ah, olha só, que coisa. É o Teams. Mas tudo bem, já está participando aqui conosco. Então, Maurício, sai e entra de novo, então, dá certo. Já fiz 3 vezes isso aí, Josafá, não deu. Jesus, então é só Jesus na calça. Então, continua participando com a gente aí pelo celular mesmo, não tem problema. E quando você quiser participar, claro, aí você pode abrir o áudio, tá bom? E você pode falar a participação. Eu vou aqui mostrar para vocês a nossa nuvem de palavras. Então, a gente já teve aqui algumas participações. Então, nós tivemos as palavras protagonismo, apoio às práticas pedagógicas, sala de aula invertida, diversidade, prática pedagógica, né? Então, a gente já teve aqui algumas interações. Então, aí vocês podem continuar participando, depois eu volto aqui na nossa nuvem de palavras. E aí, claro que existe, né, quando a gente fala de metodologias ativas, algumas metodologias que são um pouco mais famosas, né, que a gente ouve bastante falar, como a sala de aula invertida, algo do ensino híbrido,
né? Mas não o ensino híbrido como estamos vivenciando nesse momento por conta da pandemia, mas o ensino híbrido no sentido de os estudantes participarem na casa de forma remota e depois ir à escola e fazer esta discussão, né? Assim como a sala de aula invertida, alguns agrupamentos. Então, aí nós vamos também discutir isso, né? Com estratégias que são referentes às metodologias ativas, mas que elas são mais viáveis, um pouco mais possíveis, um pouco menos complexas, que são possíveis de serem tratadas, né, de serem atividades possíveis para esse momento que estamos vivenciando, que é um momento incomum, né, que estamos aí nesse momento de pandemia, com todos os protocolos, né, de distanciamento social, agrupamentos de alunos, né, que estão presenciais, outros estão remotos, e nós temos que pensar em estratégias diferentes, né, com a mesma habilidade sendo trabalhada, estratégias diferentes que atendam esses diferentes contextos. Será que isso é possível? Como que a gente pode fazer? Então, essa é a nossa discussão de hoje, ok? Então, vamos lá e continuem aí participando conosco. Só um minutinho aqui. Voltar, que apertei aqui o botão e ele foi aqui a mais para a gente. Então, vamos falar um pouquinho dessas metodologias ativas. Eu estou utilizando como base teórica, como aí esse aporte teórico, eu estou usando este livro aqui, ó. Eu não sei se ele está saindo invertido para vocês, mas ele é do Fausto. Invertido. Está invertido, né? Está espelhado aí para vocês, mas ele é do Fausto Camargo e se chama Sala de Aula Inovadora. Esse livro aqui, ele é do acervo que vocês possuem aí na escola de vocês. Ele veio esse acervo aqui, se eu não me engano, aqui no começo deste ano, aqui não faz muito tempo, é um acervo novo, é o acervo do professor, tá? Então, está disponível na escola para vocês, assim, de forma impressa. Então, essa é a base teórica que eu estou utilizando hoje com vocês, porque a gente sabe que tem bastante material que vai falar de metodologias ativas. Então, é o que vocês colocaram mesmo. Essas metodologias, elas vão dar as diretrizes, né, para essa organização do trabalho ou tarefa com os estudantes. Então, são as estratégias, as abordagens que, né, nós, professores, realizamos dentro das atividades. Então, nós temos a habilidade, no nosso caso aqui, né, Estado de São Paulo, da Rede Estadual de Ensino, nós temos as habilidades essenciais e temos as sequências de atividades. Esses blocos, eles favorecem, né, esses blocos de atividades favorecem o desenvolvimento da habilidade essencial atrelada àquela sequência de atividades. E para colocar em prática essas atividades, as sequências de atividades, precisamos de estratégias. Então, são essas estratégias e essas organizações, essa intencionalidade que nós chamamos de metodologias. Então, essas metodologias servem para organizar a execução. Claro que aqui nós não vamos discutir de forma mais profunda o que é metodologia, né? Vamos falar de forma mais prática aqui, é porque eu quero mostrar algumas dessas estratégias na prática para vocês. E por que a gente acrescentou aí ativas, né? A gente sabe o que é metodologia, trabalhamos com metodologia, né, para dar aula, enfim. E por que surgiu essa palavra ativa? Justamente, né, que algumas pessoas colocaram lá na nuvem de palavras, que é o protagonismo do estudante. Então, é uma aprendizagem que o estudante, ele também vai construir o conhecimento. Ele não vai ficar ali passivo, só escutando, mas ele também vai fazer parte desse processo de ensino e aprendizagem. Então, essa participação ativa do aluno, isso que são metodologias ativas. Precisa ser exatamente a sala de aula invertida, entre outras,
Não, existem outras estratégias que levam ao aprendizado ativo do estudante, essa participação do estudante. E quais são elas, então, né? Quando a gente fala aí de estratégias para aprendizagem ativa. Estamos nos referindo às metodologias ativas? Sim, só que estamos trazendo um pouquinho mais próximo da nossa realidade, da prática em sala de aula. E o que elas proporcionam, né? Então, é o desenvolvimento efetivo de competências para a vida profissional e pessoal dos estudantes. Temos aí o protagonismo do aluno, colocando como sujeito da aprendizagem, então, para fomentar essa participação dos estudantes. E o professor como facilitador e mediador dos conhecimentos, né? Prática essa, professor como facilitador e mediador, que nós já estamos trabalhando, né, há algum tempo. E temos aí a geração de ideias, conhecimentos e reflexão. Então, essas são as estratégias, né, para a aprendizagem ativa. E aí nós veremos alguns exemplos dessas estratégias que são possíveis e que estão vinculadas e que dialogam com o nosso material. Quais materiais, né, da rede estadual de ensino? O currículo em ação, os cadernos do São Paulo Faz Escola. Para os professores, né, de língua portuguesa, nós temos o material A Aprender Sempre, que é de recuperação e aprofundamento. Então, todas essas estratégias e algumas que nós iremos discutir e vou mostrar para vocês, elas estão aí nesse referencial e nessa intencionalidade de estratégias para aprendizagem ativa, ok? Agora nós vamos ter uma outra interação, olha só essa TPC, hein? Nós vamos utilizar, então, essa página, né, esse site. Aí acho que tem alguém com áudio ligado. Isso, ok, já fechou. Então, aqui nós temos essa página que se chama WordWall. Vocês já conhecem essa página aqui, esse site, WordWall? Coloquem no site se vocês já conhecem, se vocês já viram. Eu não conhecia essa página. Quem me apresentou foi o PCNP Josafá. Ele me apresentou ontem. Um colega dele mandou para ele uma atividade que falava sobre avaliação, utilizando esse site. E eu achei o máximo. E daí eu já comecei a criar. Não criei... ela tem várias possibilidades para a gente criar atividades. Então, lembram quando a gente já trabalhou com o Peer Deck, que a gente usava o Google Apresentações, que a gente podia fazer questões de múltipla escolha, ou aqueles cards que você vai ligar um card com o outro. Só que esse site, ele nos dá uma possibilidade muito fácil de um jogo. Quem lembra do Pac-Man, né? Ou do Come Come? Então, dá essa possibilidade. Ele é gratuito, tem a parte gratuita e tem a parte que você pode fazer assinatura, que aí tem mais recursos. Porém, é super fácil, você faz o cadastro, a parte gratuita tem muitos recursos e é muito interessante, tá? Eu vou passar para vocês e aguarde um pouquinho só que eu vou dar algumas instruções para que vocês consigam fazer o jogo. Então, eu fiz o jogo, as perguntas, elas são referenciadas aqui com as estratégias para o ensino, para a aprendizagem ativa, sobre metodologias ativas, isso aqui que eu falei agora de forma básica e simples. Então, vocês entram ou pelo site que a Márcia já colocou no chat, também daqui pelo QR Code, vocês coloquem o nome de vocês e coloquem em participar. A pergunta, ela vai estar bem abaixo aqui, né? Pode ser pelo celular também, ou pelo computador, elas vão estar aqui embaixo, pequenas, e aí são alternativas e as respostas elas vão estar no meio desse labirinto. Se você estiver com o celular, o bonequinho, né, ele vai andar, você colocando o dedo, você vai guiando ele. Os fantasminhas, se eles pegarem você, você morre. Mas eu coloquei 10 vidas, tá? A gente também tem essa possibilidade, eu vou mostrar para vocês todas as possibilidades desse recurso. E aí, quem tiver no celular, vai com o dedo até a resposta certa, né? Ali dentro do labirinto. Quem estiver no computador,
você pode usar as setinhas do mouse, ou então você pode usar aqui o cursor, aí você tem que apertar uma vez, aí ele vai andando e aí você vai guiando, tá? E tem que clicar para apertar. Vamos fazer essa experiência, então? Então, é só vocês entrarem aí aqui no link que a Márcia colocou, ou então aqui pelo QR Code. Vamos lá, então, experimentar isso, esse recurso. Então, conto com a participação de vocês. Eu irei aqui abrir aqui para vocês, para ver se vocês estão conseguindo participar. Vocês estão visualizando o QR Code? Eu vou colocar ele aqui mais para cima. É isso, né, Márcia, que você tá me sinalizando aí no chat, né? Sim, beleza. Tô ok. Vou colocar ele aqui mais para cá, porque às vezes ali no final tava comendo ali. Agora vocês estão visualizando, né? Aí tá bom. Você desce um pouco para não ficar no seu rosto. Ah, sim, não, só para a gente utilizar aqui no QR Code. Então vamos participar e eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam dessa participação aqui, desse recurso. Estão conseguindo participar? Alguém pode me sinalizar se vocês estão conseguindo, se alguém conseguiu? Se alguém conseguiu entrar, quiser abrir o microfone para falar se conseguiu ou não. Tá funcionando direitinho, Mi. Tá? Ah, que Eu bom, consegui, Mi, também. Tá certinho. Certo. Já fiz as 3 perguntas, né? Acertei as 3, hein? Olha só. Isso, eu tô vendo aqui no chat. Estão sinalizando que estão conseguindo. Isso, a Érica está dizendo que o meu está carregando a página. Tem que ter paciência, né? Eu já estou querendo que já abra, já faça. Isso, o Tarsis também está conseguindo. E aí, nessa página, ela vai ter outras opções também, aí eu vou mostrar para vocês, né? Não só de perseguição de labirinto, mas a gente tem questionário, tem abra-caixa, e aí vocês poderão utilizar colocando qualquer tema, né? Outros temas. A Ângela aqui está dizendo que ela conseguiu e acertou aqui. Ai, que bacana. Que é interessante porque qualquer componente curricular pode, né, acrescentar esse jogo no seu conteúdo, né? Sim. Então, é amplo. Sim, é amplo aqui. A gente pode utilizar qualquer temática, né? Qualquer intencionalidade de fazer uma sistematização do conhecimento, aplicar assim alguma avaliação para checar, né, ter esse diagnóstico se os alunos realmente entenderam determinado tema da aula, enfim, né? Nós temos uma infinidade de possibilidades. Aqui eu fiz de metodologia ativa porque é o tema aqui da nossa ATPC. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela novamente. E aí, quem conseguiu jogar, coloca no chat o que vocês acharam. Vocês acharam interessante? Qual foi a impressão de vocês, né, sobre esse aplicativo, né, sobre esse jogo? Se você quiser baixar agora o QR Code aí. Sim, eu vou aqui tirar do seu rosto. Sim, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E aí depois eu arrumo aqui.
É só um minutinho. Só um segundinho enquanto vocês vão jogando. Aqui o meu Teams deu uma pequena travadinha aqui. Isso, já está compartilhando, né? Já, voltou. Aí. Isso, vou abrir aqui. Olha, pessoal, então essa daqui é a página, né, do WordWall. Eu fiz aqui o meu login e eu vou colocar aqui para quem não conseguiu, né, acessar aqui ou jogar. Eu vou colocar aqui compartilhar com vocês. Ah, só um minutinho que ele tem som, viu? Eu vou compartilhar novamente. Vocês não estão escutando o som, né? Não, Milene. Não, né? Eu vou colocar aqui novamente. Eu vou compartilhar com o som. Então, quando a gente vai compartilhar com o Teams, a gente tem que colocar aqui o som. Habilitar o som. Então, a Célia está perguntando como ela construir, né? Isso, eu vou mostrar, viu, Célia? Vou mostrar para vocês como que constrói. É bem fácil, é bem intuitivo. Vocês não estão vendo mais minha tela? Não está vendo mais minha tela, né, Márcia? Não, só você. Ok, peraí que o Teams está... Ótimo. Vou compartilhar novamente, é que o Teams está um pouco lerdo aqui. Vou baixar aqui. Então, quando vocês quiserem compartilhar algo e tem som, então tem que habilitar na hora de compartilhar. Agora vocês estão vendo a minha tela, é isso, né? Então, aqui, ó, eu vou jogar aqui para vocês. Eu entrei aqui, fiz o meu login na página do WordWall. Eu vou jogar aqui para quem não conseguiu, tá? Dá para escutar o som? Sim. Então, a pergunta, deixa eu colocar aqui F11, só um segundo. A pergunta, ela vai aparecer aqui no final da tela. Então, estratégia que não representa a metodologia ativa. Então, aí a gente vem. E aí, aí você coloca o nível de dificuldade, tá? E aparece mais fantasminhas. E também você pode colocar o número de vidas, olha só, coloquei 10 aqui. Aqui, ó, acertei, a gente vai para a próxima pergunta. Quase que imortal, né? 10 vidas. É, porque até a gente pegar assim jeito, morre várias vezes, né? Então, metodologia ativas na educação. Então, aqui a gente põe as perguntas. Eu coloquei apenas 3 alternativas para que ficasse um pouquinho maior aqui, desse para ler certinho. Então, eu coloquei como alternativa correta e são estratégias que orientam o processo de ensino-aprendizagem. E aí nós temos mais uma pergunta. E aí você pode colocar quantas questões você quiser, né? Então, a palavra ativa representa... E aí a gente vem aqui em protagonismo. Eu achei bem divertido esse jogo. Eu acredito que os estudantes vão gostar. E a gente tem várias outras possibilidades. E aqui, vejam bem, né? Aparece a sua pontuação, o tempo, aparece a tabela de classificação. Então, como eu tô aqui no computador, se a gente tá no celular, a gente pode colocar, ele já vai direto o nosso nome.
estou aqui em primeiro lugar, mas aqui eu joguei só comigo, só eu, né? Então, já aparece aqui. Deixa eu colocar um pouco de -1 aqui, acho que está cortando aqui para mim. E aqui a gente pode sair. Aqui eu coloquei menorzinho para ter essa visão. Aí eu coloco voltar e aqui eu também posso exibir, ó, as respostas. Então, se eu errasse também aqui aparecer as que eu errei, as alternativas que eu errei, aparecem as perguntas e as respostas. Como eu sou administradora e eu tô aqui na minha conta, eu tenho essa possibilidade aqui, eu vou deixar maior para vocês conseguirem visualizar. Aqui, ó, aqui na aba eu tenho aqui meus resultados. Então, como sou eu que fiz aqui a questão, o jogo, então eu posso vir aqui nos meus resultados e aí eu tenho a possibilidade de visualizar as pessoas que participaram. Então, aqui me dá um panorama das pessoas que participaram, então, dos estudantes, tá vendo? Ó, quem escreveu, então, quem participou foram 8 pessoas, 8 alunos, aqui no caso, que vocês conseguiram participar. Quem foi mais rápido aqui? Olha só, Mada Ponce, né? A Madalena jogou e ela foi aqui a mais rápida, né? E aqui temos a pontuação máxima. Temos o número de acertos, né, para cada questão 1 com questão 2 e questão 3. Temos a distribuição da pontuação. Temos aqui o nome das pessoas, eu coloquei aqui para ser os 3 primeiros. Então, a vencedora foi a Madalena, depois seguido de Tarsis e Ângela. Parabéns! Aqui eu também poderia colocar mais, olha só. Então, tem Josafá de novo, Juliana, e assim por diante, tá? Aqui são os resultados, então, por participantes também, de correto e incorreto. Temos aqui o número de envios. Então, aqui a gente tem um feedback bem completo, né? Que a gente pode utilizar com os nossos estudantes, tá? E esse daqui ainda é da parte gratuita, ok? Estou usando tudo gratuito. E aí alguém me perguntou aqui dos recursos, né? Então, basta entrar no site, né? Se você digitar Word UOL, ou mesmo nesse link que eu enviei para vocês coloquem para criar conta. Então, é só criar uma conta, né? Ou digitar o Word UOL, você ali cria a conta, coloca um e-mail, e aí você também já pode começar a criar atividades. É só clicar aqui e colocar em criar, ok? Aqui nós temos inúmeras possibilidades. Então, dá para a gente fazer um questionário, combinação, pares, abra caixa, roda aleatória, então aquelas roletas, questionários de programa de televisão, então também aqui que é de múltipla escolha, caça-palavras, encontre a combinação, classificação de grupo e assim por diante. Olha quantas possibilidades. Né, essa que eu utilizei é a perseguição do labirinto. Então, é bem facinho. Então, eu vou colocar aqui, né, como se eu fosse criar, só para mostrar para vocês. Vou colocar aqui do labirinto, só para mostrar o processo bem rapidamente para vocês. Milene, e para abrir essa conta é o e-mail Qualquer normal, qualquer e-mail que você preferir, tá? Perfeito. Você pode colocar e-mail do Google, e-mail institucional, é qualquer e-mail, tá? Não tem essa referência que é só e-mail institucional ou só do Gmail, entendi. Não, qualquer e-mail de sua preferência. Aqui, ó, facinho, você coloca o título que você quer, aqui você coloca a pergunta e coloca as alternativas. Quando você digita, aqui quando é xizinho é porque você quer que essa alternativa esteja errada, e se você clica aqui, essa alternativa vai ficar correta. Tem a possibilidade de colocar imagens também. E é isso, é só isso. Põe concluir, já está pronto. Aí você só coloca para, né, vou concluir aqui.
que ele não vai me deixar muito, né? Porque eu preciso colocar mais alternativas, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Você pode colocar até o F de alternativas, e aí, como a gente está falando do labirinto, eu achei que ficou muito pequenininho com 4, então eu só coloquei 3 alternativas. A gente põe aqui concluir. Ela pode ser feita, essa atividade, você pode mandar o link para os alunos, ela é compatível com o Google Classroom também. Eles podem fazer a qualquer momento, não precisa ser uma atividade síncrona, ela é assíncrona. Então, você mandou o link, os estudantes vão participando. Eu posso editar a qualquer momento, posso incorporar essa atividade num site, por exemplo. Aqui, como a gente está falando de jogo, né, um labirinto, eu coloco quantas vidas, né? Eu coloquei a máxima aqui. Temos a dificuldade, então eu coloquei dificuldade 1, senão vem um monte de fantasma. Temos a opção de embaralhar as perguntas, depois exibir respostas, né? E assim por diante. Quando eu coloco aqui para compartilhar, eu também posso compartilhar. Deixa eu só colocar aqui. Aqui mais. Aqui, né, eu criei. Aqui em atualização. Fiquei errado aqui, peraí. Deixa eu voltar. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Milene? Aqui eu criei minhas atividades, aí eu venho aqui, tenho essas duas, eu venho aqui nos 3 pontinhos e coloco em compartilhar, tá vendo? Aí eu posso tornar público, se eu tornar público, eu posso enviar o link para vocês de modo editável, e vocês conseguem editar, conseguem colocar, ao invés de ser o jogo do labirinto, ser de múltipla escolha e assim por diante, ou eu posso aqui para os meus alunos, ó, então eu posso compartilhar para outros professores, de modo editável para vocês, ou o modo aluno, que aí eu defino algumas atribuições, que aí ele só abre o link e joga, né? Então eu posso ter a opção dele inserir o nome, ou ser anônimo, não insere nome nenhum, posso colocar um prazo para a atividade, e aí eu coloco no fim do jogo, exibir respostas, a tabela de classificação, ou começar de novo. Tá? E aqui eu ponho começar e aí já tem o link, é só enviar esse link. Ok? O QR Code aqui, ele não dá para mim, eu que criei o QR Code no caso, tá? Mas também não é super necessário o QR Code. Então, tá vendo? É simples e é bem intuitivo. Então, é mais uma alternativa que eu trouxe aqui para vocês de possibilidade, né, para os estudantes. Aí eu pergunto para vocês, né? Deixa eu descompartilhar aqui. Esse jogo, né, esse game aqui, utilizando essa plataforma. Deixa eu colocar aqui, agora vocês estão me vendo, né? Essa plataforma, ela é uma estratégia para aprendizagem ativa? Esse game? O que vocês acham? Sim ou não? Vão pensando, né? Ela é ativa por quê? Porque eu estou falando de uma gamificação, também vai depender da intencionalidade do professor, o que eu quero construir com esse tipo de atividade. Então, é uma atividade que ele vai ter que pensar em todas essas alternativas, né? São atividades com alternativas. Eu preciso construir o conhecimento com os meus estudantes, então eu preciso desse repertório sobre aquele tema. Eu vou construir essas alternativas, então, de repente, né, dependendo aí do tema da aula, os próprios alunos podem construir questões com as alternativas e depois a gente transformar isso nesse game, né? Ou os estudantes só vão jogar, então eles têm que pensar, associar as ideias, os conhecimentos com o que ele já possui de conhecimento prévio. Então, aí estou falando desse processo cognitivo de identificar, de reconhecer, de associar as informações. Então, eu vou tornando a atividade um pouco mais complexa. Então, é nesse sentido, né, que eu apresentei essa atividade para vocês, que é uma possibilidade de uso aí no contexto remoto, ou uma tarefa também que eles podem fazer mesmo presencialmente, né?
porque ela pode ser feita depois. Então, são mais uma opção de estratégia para vocês, utilizando, então, a gamificação. Porque às vezes a gente fala, gamificação como algo complexo, como algo difícil, mas não, a gente está trabalhando com uma plataforma dessa, a gamificação também, né? Então, vamos seguir aqui com vocês. Aí nós vamos aqui para o tópico 3, que é na prática. Então, vou falar com vocês algumas sugestões de estratégias para aprendizagem ativa. A primeira delas é a disputa argumentativa com flashcards. O que é essa estratégia aqui, né? Para a gente utilizar aí nas atividades. Então, consiste na realização de um debate argumentativo em formato de auditório, em que a plateia, né, constituídas pelos estudantes, decide ou opta pela solução do problema ou pelo produto. Então, eu tenho um tema gerador. Isso aqui, inclusive, vocês poderão utilizar na semana de estudos intensivos, por exemplo. Então, eu já trabalhei com um tema com os estudantes, e aí nós temos essa participação. Então, dentro dessa temática, os estudantes vão debater e vão discutir sobre esse tema, e depois eles vão, né, para a sala, vão apresentar essa argumentação sobre esse tema, né, essa temática. Em língua portuguesa, nós utilizamos bastante, principalmente em debates argumentativos, enfim. Mas nos outros componentes curriculares, nós temos também essa possibilidade. E como que isso vai acontecer? Então, trabalhei lá com o tema, com os estudantes, eles vão se organizar, né? Pode ser em pequenos grupos, ou se eu estou trabalhando no presencial com os estudantes, eu tenho que respeitar os protocolos de distanciamento social. Não dá para eu fazer grupos com os estudantes ali, tem que ficar 1 metro de distância, certo? Então, o professor pode ser esse mediador do conhecimento. Então, um aluno apresenta para a sala inteira, ou então o professor coloca isso para a sala e vai discutindo com os estudantes. Bom, os estudantes vão, então, apresentar. E aí a gente trabalha com a argumentação oral, com o trabalho em equipe, com a resolução de problemas e tomadas de decisão. Depois, então, das apresentações, então, o mesmo tema para grupos diferentes de estudantes. E aí, os estudantes que assistiram, que estão lá na plateia, então, eles vão argumentar, olha, nós decidimos que vamos fazer tal coisa por conta disso, disso. Então, apresenta esse encadeamento de argumentos, né, sobre o mesmo tema, um grupo e o outro grupo, e os outros estudantes, então, vão votar qual argumento que eles acharam mais coerentes, o que convenceu. Então, a gente também trabalha com essa posição dos estudantes. Então, vão erguer plaquinhas, né? Se é o grupo A ou o grupo B que apresentou argumentos mais coerentes. Então, os estudantes apresentam as plaquinhas e aí faz uma votação. Então, é como se fosse uma votação mesmo, né? Alguém coloca o problema, discute-se sobre o problema, vão argumentar, né, com olhares diferentes, posições diferentes e argumentos diferentes, e aí a sala toda, na participação, vai fazer essa votação para quem foi mais coerente ou não. Então, nós temos essa participação ativa, né, dos estudantes. O que vocês acharam dessa atividade? Vocês acharam que ela é interessante? Se ela é possível de ser utilizada? Coloquem para mim, vão colocando no chat, né, para eu saber de vocês sobre essa estratégia. É uma estratégia, ela está também, né, dentro desse contexto de aprendizagem ativa, né, do conhecimento. Então, vão colocando, e aí a gente pode fazer em várias temáticas, né, em vários contextos esse tipo de argumento. E sempre lembrando que aqui, embora pareça simples essa estratégia, ela está utilizando de processos cognitivos complexos, né? O que são esses processos cognitivos? Vocês lembram quando a gente tem uma habilidade? Então, a habilidade, ela sempre vai começar com um verbo, né? Identificar informações explícitas em um texto,
né? E assim por diante. Então, esse verbo, que é o verbo de ação, lembra que a gente sempre fala que começa pelo verbo? Esse verbo de ação, ele corresponde ao processo cognitivo intencional da habilidade. Então, se o verbo ali, aquela minha habilidade, começa com identificar, então o estudante precisa ter esses conhecimentos, aí eu tenho o verbo e tenho esses complementos, né? Então, se são identificar informações explícitas dentro de um texto, então o estudante vai ter que realizar a leitura do texto, vai ter que saber identificar quais são as informações do texto, quais são as ideias principais contidas, qual é a temática do texto, para ele saber identificar. Então, né, tem todo esse trabalho de repertoriar o estudante para que ele possa saber identificar, saber fazer associações com o seu conhecimento e assim por diante. Então, numa atividade dessa, eu já trabalhei com o tema, já discuti com os estudantes, como é se posicionar, né, posicionar a sua ideia, como é debater. Enfim, eu trabalho diversos processos cognitivos aqui com uma atividade como essa. A gente tem participação, Márcia, no chat? Sim, a Ana Lúcia colocou que é bastante interessante, né, essa atividade e que é possível de ser realizada sim. Ok. Eu acredito que sim também. Tem mais, Márcia? Posso prosseguir? Pode prosseguir. Então, essa aqui é a nossa sugestão de atividade possível para ser realizada, né? Então, aí a gente vai para a próxima, e aqui eu vou apresentar hoje apenas 2 estratégias, né? Na verdade, 3, porque a gente colocou a gamificação, né? Aquele game do labirinto. Essa dos flashcards, essa disputa argumentativa. E agora nós vamos aqui discutir um pouquinho sobre mapas mentais. Deixa eu até me posicionar aqui, né? Já que a gente tem essa possibilidade aqui, através, olha só, desse recurso também que vocês podem utilizar para gravar aqui também. O Prezi, ele possibilita gravar vídeos também, né, para ser colocado, não precisa ser especificadamente ao vivo, assim, como eu estou fazendo agora, né? Tem essa possibilidade de gravar também. Então, fica bem interessante, né, que a gente tem essa possibilidade de interação também com a apresentação. Então, vamos falar de mapas mentais. Vocês já ouviram falar, né, fazer mapas mentais? É uma estratégia que está na moda, vamos dizer assim, né? Ela está bem em evidência, essa estratégia. Nós temos nos materiais, no Currículo em Ação, no São Paulo Faz Escola, no material Aprender Sempre, temos a sugestão de criação de mapas mentais. E sim, ele está dentro das metodologias ativas, está dentro das estratégias de aprendizagem ativa dos conhecimentos. E como que funcionam os mapas mentais, como que podemos realizar os mapas mentais, né? Então, isso que a gente vai discutir agora. E acredito que essa estratégia é possível aí na área, para todos os componentes curriculares da área de linguagem, ok? Então, vamos lá, eu sintetizei aqui nessa construção dos mapas mentais. Utilizei também, né, tanto a estratégia da disputa argumentativa com flashcards, ela está dentro aqui deste livro, né, a Sala de Aula Inovadora. Os mapas mentais também, eu utilizei para os mapas mentais um outro livro que eu vou deixar para vocês depois, tá? Que vai falar só de mapas mentais. E lembrando que este livro aqui, a Sala de Aula Inovadora, ela está presente no acervo de livros do professor, né, que foi para as escolas, de modo físico. Então, primeiro aqui, o que são, né, os mapas mentais e para que servem? A gente entra aqui, né? Então, para que serve, o que são esses mapas mentais? Basicamente, né, eles são aqui diagramas que vão organizar uma ideia central. Então, tem sempre um tema central, e o mapa, né, de forma organizada e de diagramas,
vai organizar essas ideias, vai falar sobre o tema de forma sintética, sobre esse tema. Então, aqui organiza as ideias. Então, como que vai fazer essa organização? A gente pode ter por hierarquizar, né? Por ideia principal e depois as outras e assim por diante, né? Por importância. E também para apresentar essas ideias, né? Qual a ordem da apresentação das ideias. E aí, né, nós temos, então, né, nesse processo mental, né, essa parte mental dessa apresentação das ideias e de retomadas de ideias, né, o cérebro aqui vai funcionar dessa maneira, né, de processar e também de memorizar. Então, tem várias situações, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essas diversas situações dos mapas mentais, tanto para sistematizar um conhecimento e eu preciso memorizar, porque sim, né, mesmo a gente falando das metodologias ativas, de toda a pedagogia de participação ativa dos estudantes, a memorização, ela também faz parte de todo esse processo de ensino-aprendizagem. A diferença é que não vai ser só a memorização, como era lá antigamente, né? Como eu aprendi, a gente tinha que decorar, né? E sim memorizar alguns conhecimentos e também processar, né? Fazer todo esse processo. Então, isso ajuda muito, né? Na aprendizagem. E aí, essa construção do conhecimento, aí falando do cérebro, vai ajudar bastante, né? Bem bonitinho, né? Esse GIF, né? Vou continuar aqui. E como podem ser utilizados, então, os mapas mentais? Então, vamos utilizar na compreensão de um problema. Então, tem um problema, então eu vou fazer toda essa investigação até chegar na solução. Então, posso ter essa intencionalidade de uso dos mapas mentais. Pode ser na estruturação de textos, e aí, né, nós professores de língua portuguesa e também das outras áreas, da área de linguagem, enfim, usa bastante. Então, nessa construção da ideia, dos tópicos e dos conceitos, né? Então, estruturar os textos dessa maneira, né? Então, as ideias principais, ideias secundárias e assim por diante. Então, eu faço essa estruturação e organização. E também eu posso utilizar para organização de aulas, palestras, cursos, seminários, né? Enfim, tenho todas essas possibilidades de uso. Então, por exemplo, para essa apresentação, geralmente nas ATPCs, eu acabo fazendo um mapa mental. Talvez não nessa estrutura de mapa mental, mas sabe aquelas anotações, né, que só você entende? É mais ou menos isso. E o mapa mental vai ajudar para você fazer esse resgate, porque muitas vezes, quando a gente está preparando aula, ou quando a gente vai fazer, né, essa participação de cursos de ATPCs, que no caso meu, né, sempre é essa formação para os professores, a gente utiliza de rascunhos e a gente vai escrevendo, passou um tempo, aí a gente não vai fazer muito sentido para nós. E se tivesse estruturado como mapa mental, a gente poderia fazer o resgate de toda a estrutura das ideias para, né, uma formação, por exemplo, ou para uma aula. Então, isso é bem interessante, a gente fazer uso, né, dessas anotações de forma mais organizada e sintética, né? E aí, qual é a sua origem, como tudo começou, quem inventou, né, esse mapa mental, da onde veio, né? Então, aí, nós temos o Tony Buzan, que ele, na verdade, ele não inventou, não criou os mapas mentais, mas ele organizou, né, esse conceito de mapa mental, inspirado em quem? Leonardo da Vinci, olha só, nas anotações que Leonardo da Vinci realizava, né? Ele fez um estudo dessas anotações e aí ele sistematizou essa organização, dando o nome, então, de mapa mental. Então, tudo surgiu aqui desse, né, do Tony Buzan, que fez toda essa pesquisa inspirado em outras
outras técnicas e principalmente aí em Leonardo da Vinci, né? Excelente. Achei o máximo quando eu descobri que veio inspirado em Leonardo da Vinci, né? Então, realmente funciona, né? E é uma estratégia bem interessante para estudo. E quais são os benefícios dos mapas mentais? Por que utilizar, então, os mapas mentais? Então, temos aí essa aprendizagem de estudo linear. Então, quando a gente faz um resumo, né? Todo mundo já fez um resumo na vida, já pediu um resumo para os estudantes, não tem nada de errado nisso, é sim uma estratégia, principalmente de sistematização. Porém, nós temos alguns estudos, né, que contém no livro, que depois eu vou deixar para vocês, que não é no Sala de Aula Inovadora, que está de forma mais sintética, mas de um outro livro que eu comprei, que vem falando bem explicadinho sobre esse processo de aprendizagem, né, como essas informações são processadas no nosso cérebro. Então, o resumo ele é de forma linear. Então, eu tenho começo, tenho meio, tenho fim, e as informações, né, vão sendo dessa maneira. O que o cérebro não gosta muito, a gente fica cansado, não é algo que é prazeroso, que funciona de forma mais efetiva e ativa. Então, os estudos mostram que o cérebro vai responder melhor nessa questão de aprendizagem dos conhecimentos, utilizando, então, a forma não linear, né? Que são essas conexões. Então, nosso cérebro funciona por essas conexões neurais. Então, uma tessitura, uma teia, que uma informação, uma parte vai ligando na outra, e aí, né, forma aí os conhecimentos nas diversas partes aqui do cérebro, de maneira geral, estou falando aqui, mas o que eu quero, né, dizer aqui, o objetivo é essa forma não linear que os mapas mentais nos possibilitam, essas informações que não são de forma linear, certinha. Então, o cérebro, né, vai aprender melhor essas informações, vai memorizar muito melhor dessa forma não linear do que a linear. Então, neste livro estão todos os detalhes deste estudo sobre esse processo de aprendizagem aqui, ó, né, na nossa cabeça, no cérebro. Então, por isso, o mapa mental tem esse benefício, porque ele não é linear, olha só. A gente, né, parte aqui da ideia central, da ideia central, que fica realmente no centro, e tem as ramificações. Então, ela não é aquilo certinho, começa, depois tem meio, depois tem o fim. Então, tem essa mistura, né? E outros elementos também, que não só o verbal, por exemplo. Então, parte da ideia central e vai se ramificando. Então, a gente tem vários ramos com os tópicos das informações. Digamos assim, como a gente tivesse, como se o título, né? O título de um texto, pensa num texto. Então, a gente tem o título, que fica aqui no centro, que é, né, do centro, que vai partir desse título, e os subtítulos são esses ramos, né? Então, a gente tem vários subtítulos, e esses subtítulos funcionam aqui como se fossem esses ramos. E também trabalhamos com as cores, com diversas cores. Quanto mais colorido, quanto mais elementos, né, semióticos a gente apresentar, melhor a gente vai memorizar e aprender sobre essa temática aqui presente no mapa mental. Lembra que uma TPC que foi para a área de linguagem, a gente falou de uma habilidade que falava aí de semiótica, o que é isso, né? Então, só lembrando, recuperando aí, a semiótica, ela vai estudar também a leitura das imagens que estão entrelaçadas também com o verbal e o não verbal, só que eles entrelaçados. Então, a gente faz uma outra leitura, são outros processos de leitura que nós realizamos quando temos aqui o verbal e o não verbal, temos o movimento, temos as cores. Então, todos esses elementos, né, utilizamos de processos diferentes de leitura. Então, quando a gente fala de textos multissemióticos, multimediáticos,
estamos falando de texto e texto escrito, né, o verbal e o não verbal, eles aí entrelaçados, tá? De maneira geral, só lembrando para vocês. Então, diante desses ramos e das cores, nós temos, então, sequência lógica dos conhecimentos, revisão objetiva e rápida, então preciso lembrar de alguma temática, do que eu já estudei, então o mapa mental vai me possibilitar essa revisão rápida de lembrar. E também a memorização, aquela memorização, né, nessa perspectiva da aprendizagem ativa. Então, eu preciso lembrar de alguns elementos, preciso saber de alguns elementos, sim, e isso tem que ficar na memória. Senão, às vezes, eu estudo, aí eu realizo aquele objetivo, aí eu vou fazer aquela aula. Eu estudei bastante para aquela aula, dei aquela aula para os estudantes, foi boa, mas aí depois passou, eu esqueço, né? Então, esse tipo de memorização. E também a sequência que vem antes, depois e assim por diante. E aí, no livro, apresenta essa técnica de revisão espaçada. Então, traz aqui essa técnica, né, diante do mapa mental. Então, eu fiz aqui o meu mapa mental com todos esses elementos, com os ramos, com as cores, com as flechas, utilizei palavras e utilizei também figuras para representar aquela ideia. E aí sugere-se, então, essa técnica. Então, o primeiro dia eu vou revisitar o meu mapa mental, mas eu pego o mapa mental e também pego ali o livro ou a atividade que referente ao mapa mental. Então, eu tenho essa consulta dos dois materiais. Depois, no segundo dia, eu tenho... Faz quase uns 20 anos já, não... Abençoada, professora do meu filho. Que alguém abriu a aula, quer falar alguma coisa? Ai, não tô... Tem cara de uma caneca no inglês. Eu acho que é a Daniela aqui. Bom, aí depois eu tenho, no segundo dia, eu fico 10 minutos estudando aqui, revisitando só o mapa mental. No quarto dia, eu revisito o meu mapa mental apenas com 5 minutinhos, revisitando todas as ideias. E aí eu vou fazendo isso ao longo do tempo, né? E aí eu utilizo só 3 minutos, de 3 a 5 minutos, para revisar esse mapa mental. Se eu fizer isso em 10 dias consecutivos, revisitando todas essas ideias, aí os estudos dizem que eu vou ter esse aprendizado já memorizado e não vou esquecer mais, né? Então, olha só, essa é a técnica que, né, os estudos nos mostram que é eficaz. Então, olha só que bacana. Então, não basta, né, eu só fazer um mapa mental, só porque eu utilizei aquele minuto, ou eu sugerir como estratégia para os estudantes que façam um mapa mental para sistematizar um conhecimento. Então, por exemplo, eu estou lá na aula de educação física e eu estou trabalhando com uma regra, né? Estou trabalhando com a regra do futebol, né? Estou trabalhando lá com as regras e aí eu peço para os estudantes que eles precisam fazer essa sistematização de quais são as regras, afinal de contas, precisam ter essa memorização das regras, né? Esse é o tema da aula. Eu peço para que eles realizem um mapa mental com essas regras, como que funciona ali, né? Falando do futebol, um tema específico. E depois eu não volto mais trabalhar com esse mapa mental, ele ficou lá só com aquela aula. Isso vai adiantar? Não, né? Porque aí eu não tenho esse aprendizagem e essa memorização. Então, quando a gente sugerir e utilizar essa estratégia do mapa mental, então eu também tenho que voltar. Isso serve também como repertório para os estudantes. Eu preciso repertoriar em todas as áreas do conhecimento, em todos os componentes curriculares. Eu preciso dar esse repertório para os estudantes para que eles possam ter processos cognitivos mais complexos, como inferir, por exemplo, as informações. Para eu conseguir inferir, eu preciso ter o conhecimento, porque para eu inferir, eu preciso identificar as informações que estão ali no texto e associar com os conhecimentos que eu já tenho prévio. Então, para fazer isso, precisam se repertoriar os estudantes e o mapa mental é uma ferramenta bem interessante para isso, só que precisa sempre resgatar. Olha, pessoal, lembra? A gente sempre faz, né? Resgate das aulas passadas, a gente não faz isso? Olha, então lembra que na aula passada
ou em tal aula nós trabalhamos com tais temas, nós vamos utilizar aqui agora. Então, também fazer esse resgate, o mapa mental vai ajudar bastante. Vamos continuar aqui. Vamos, então, como fazer a leitura desse mapa mental? Como, né, realizar? Então, aqui a gente tem o reconhecimento de forma rápida, né? Porque aí eu tenho um esquema aqui com diagramas, todo colorido, com imagens e palavras, então verbal e o não verbal. Então, a gente tem já esse reconhecimento de forma rápida, né, daquele tema. Também pode ser, então a leitura são de duas formas, a leitura rápida, que é só o reconhecimento, e a leitura aqui de aprofundamento, né, que eu vou utilizar então não só o mapa mental, mas também o livro ou o texto que eu me apoiei, né, a aula que eu apoiei para realizar o mapa mental. E aí é de forma de aprofundamento, então tem essas duas, né, possibilidades. E a gente realiza, então, a leitura do mapa mental no sentido horário. Então, eu sempre começo aqui, né? O tema principal tá aqui, como se fosse aqui a minha cabeça. E aí eu vou fazendo essa leitura no sentido horário, porque senão também a gente precisa de regras, né? Não fica uma bagunça, não sei por onde começar e assim por diante. E também, ou por ordem de importância. Então, ó, primeiro vai aqui, depois vai aqui. Então, eu tenho o sentido horário e eu sempre vou colocando os elementos por ordem de importância aqui, né? Então, a gente lembra dos subtítulos? Ah, então, primeiro eu preciso disso, depois eu vou abordar isso e assim por diante. E aqui também consiste, né, nessa técnica de revisão espaçada. Então, o primeiro dia, eu tenho o quê? A leitura do mapa mental de forma desse aprofundamento aqui, porque eu me apoio com os materiais que eu utilizei para criar os mapas mentais. A partir, então, do segundo dia, eu posso ter só o reconhecimento e a leitura rápida, porque aí já não preciso mais do meu material de apoio, eu já sei do que se trata, já sei o que dizer e o que acrescentar ali no mapa mental. E aí eu vou fazendo isso e a leitura vai ficando cada vez mais rápida, esse reconhecimento, né? Até eu chegar aqui apenas 3 minutos e assim por diante. Então essa é a técnica, né, que o livro nos dá também para realizar essa leitura do mapa mental. E quais então são as regras principais? Então eu sempre vou partir de um tema, de um objeto de conhecimento, né? Ou seja, ali da ideia central. A partir desse tema que fica ali no centro, eu tenho todo aqui, né, o diagrama, certo? Então, eu vou ter aqui ramificações, que podem ser assim, podem ser só de flechinhas, e depois a gente vai ver alguns exemplos. E sempre vai partir, então, da ideia central, do tema ou do objeto de conhecimento, tá? Por que eu coloquei aqui tema e objeto de conhecimento? Nos livros, vocês vão ver a ideia principal. Coloquei o tema porque a gente pode partir de temáticas da aula e também existem partes das sequências de atividades que eu preciso partir do objeto de conhecimento mesmo, fazer uma sistematização. Geralmente, o professor de língua portuguesa vai trabalhar com a gramática. Certo? Então, eu trabalho com a parte gramatical e eu preciso, sim, que os estudantes saibam que é objeto direto, objeto indireto e assim por diante, preposições. Então, tem essa parte de sistematização que está ligado diretamente ao objeto de conhecimento, ao conteúdo, que a gente pode fazer essa sistematização. A gente tem alguma... Eu escutei o barulhinho aqui, Márcia, a gente tem participação? Sim, o professor Tarsis colocou muito boa a orientação para a confecção do mapa mental. Ah, bacana. Então, vão colocando no chat, né? Se vocês acham pertinente, quais são os usos, né? E aí, para cada ramo desse, que seria aqui os subtítulos, pensando no texto, a gente tem aqui os níveis, né? Então, as ideias do primeiro nível e também as ideias do segundo nível, e assim por diante. Então, para esses níveis, então aqui eu estou falando, vamos colocar assim, lá
do título, dos subtítulos. Aí, para cada subtítulo, eu tenho ideias principais que eu vou organizando nessa hierarquia, certo? Então, eu posso fazer esses níveis aqui. Então, essa aqui, vamos pegar aqui nessa cor amarelinha, né? Então, eu tenho aqui esse ramo, aqui eu tenho a ideia principal, aí eu falo de uma coisa aqui, aí aqui já é de segundo plano e assim por diante. Então, eu vou ramificando aqui conforme a ordem de importância. O livro, ele vai dizer assim que no máximo a gente pode colocar para essa ramificação até 7. Mais que 7, daí já perdeu, né? E já se tornou um resumão grande, né? Então, aí de forma mais sintética, no máximo até 7 ideias de segundo nível aqui, tá? Geralmente a gente usa aí até 3 ideias, mais ou menos, mas vai até 7. Também utilizamos cores. As cores, elas são de suma importância para que a gente consiga também fazer essas ideias, né? Aqui. Então, a gente utiliza diversas cores para diversos assuntos. E também as palavras-chave, ok? Aqui a gente tem alguns recursos. Então, a gente pode fazer os mapas mentais à mão livre. E aqui, gente, eu construí um, ok? Construí um aqui bem simples. Aqui era só para sistematizar esse conceito de uso de este ou esse, né? Que a gente tem algumas dúvidas dessa sistematização. Aqui eu coloquei este, né? Que utiliza de forma mais próxima aqui do eu, né? O que você está ali escrevendo. Então, eu acrescentei aqui. E também é no tempo, né? Falando aqui do tempo, o tempo presente. Aí utilizei aqui um desenho. E aí coloquei um exemplo aqui para ramificação, ó. Este livro é meu, porque aqui está perto, né? Está próximo do eu e ele está no tempo presente. Já o esse, a gente se remete aí ao passado, à distância do eu ou então ao futuro. Então, algo que está distante aqui do eu, e coloquei o exemplo, né? Quem é esse moço com você? Então, esse aqui só foi um exemplo bem simples, né? De um mapa mental que você pode construir à mão livre. E aqui fiz o mesmo mapa mental, construindo aqui de forma digital. O que eu utilizei? A gente tem diversos programas e aplicativos que já tem um esquema de mapa mental, mas sabe o que eu utilizei aqui, gente? Eu utilizei o PowerPoint, tá? Que todo mundo tem acesso. Utilizei o próprio PowerPoint para fazer. São todos recursos do PowerPoint. Então, eu coloquei aqui também, né, de forma próxima, coloquei o desenho do presente, coloquei aqui algumas figuras, e para aqui o esse também coloquei passado, futuro, e aí quem é esse moço com você, né? E aí coloquei aqui um GIF, né? E também utilizei de alguns GIFs. Então, é possível fazer também no próprio PowerPoint, por exemplo, tá? Aí fica a critério. E aí, por último, né, nós temos aqui na prática, então nós temos o planejamento, né? Por que fazer? Então, a gente pode utilizar para planejamento de aula, de cursos, né, de formações. A gente pode pedir aqui resumos, então a gente tem bastante essa prática de resumos ou de sistematização de um determinado tema ou objeto de conhecimento. Nós podemos utilizar o mapa mental para geração de ideias, né, o brainstorming, também é possível essa utilização. Quais são, então, os processos cognitivos que são utilizados para criar, então, um mapa mental? Lembra do processo cognitivo? O verbo de ação da habilidade? Identificar, inferir e assim por diante. Lá na taxonomia de Bloom, que ele vai falar sobre esses níveis de complexidade desse verbo de ação, nós temos aqui um mapa mental como criar. Então, para eu criar, seja um mapa mental aqui específico ou outros textos, mas vou falando aqui do mapa mental, quais são esses verbos de ação, esses processos cognitivos que os estudantes precisam realizar? Então, eles vão precisar identificar as informações contidas naquele tema, naquele texto, precisam reconhecer aquele tema e aqueles conhecimentos, né, que já foi estudado. Aí eles vão selecionar as ideias principais
ou as palavras-chave, vão sistematizar essas ideias selecionadas ou palavras-chave e vão organizá-las no formato do mapa mental. Olha como é complexo fazer um mapa mental, não é mesmo? Olha quantos processos cognitivos são mobilizados para a criação de um mapa mental. Então, é sim uma metodologia ativa para o conhecimento e que também é bem interessante utilizarmos em sala de aula. Então, é isso, né, que eu trouxe aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham... Que seja assim algo produtivo na prática em sala de aula para vocês, essas estratégias que eu trouxe. Agradeço muito a participação de vocês. Aí depois deixem no chat, né? Para mim, depois eu vou ler com calma. Se vocês gostaram, se vocês acharam que essas estratégias são coerentes, são possíveis de ser utilizadas na sala de aula. E depois a Márcia já vai fazer o fechamento aqui. E, por favor, depois a gente vai deixar o link da avaliação, tá? E a Márcia vai dar o feedback para vocês da avaliação. Lembrando que existem links de avaliação que é lá do Centro de Mídias e que é referente à formação lá do Centro de Mídia que vocês assistiram antes de começar essa TPC, e esse link de avaliação que vai para os grupos de vocês ou pedir para o professor coordenador é referente a essa etapa aqui da diretoria de ensino. Agradeço imensamente a participação de todos e contem sempre com a gente. Aí é com você, Márcia. Passo a palavra para você. Obrigada, Milene. Ótima sua apresentação. Parabéns. Bom dia aos professores. Parabéns aos profissionais de educação física, como o Josafá já havia colocado. E, como sempre, né, a Márcia vem com tarefa para vocês, né? Então, como a Milene comentou, essa é uma ação, né, do MMR, Metodologias Ativas. E como nas formações anteriores, que no dia 7 de julho teve a apresentação das professoras Ana Lúcia, da Escola Américo, e da professora Valdete, do Walter Carrer, né, que elas apresentaram as boas práticas, também ocorrerão essas boas práticas sobre as metodologias ativas. E nós contamos, né, com vocês. O que vamos solicitar para vocês, né? Do dia 21 de setembro a 1º de outubro, vocês enviarão as boas práticas. Então, são sobre essas metodologias que a Milene passou para nós hoje, né? Vocês vão, claro, aquele professor, né, que quiser inserir nas suas aulas, né, essas metodologias ativas, vocês enviarão, e claro também, né, aqueles que querem participar da socialização, que será no dia 13. Então, no dia 4 a 6 de outubro, nós vamos escolher e entrar em contato com esses professores que apresentarão essas boas práticas no dia 13, né? No dia 13 de outubro, na TPC, será uma TPC somente de socialização desses professores convidados, né? Então, pedimos que vocês fiquem à vontade, trabalhar com os alunos aí, né? Fazer adaptações, porque ninguém é engessado, né? Não é do jeitinho que a Milene, vocês podem adaptar conforme a realidade, até os mapas mentais, né, que a Milene passou. Ela passou 2 formas, né, 2 métodos de trabalhar com ele, né, o digital ou o manual mesmo, né. Então, cada um vai achar a melhor forma aí de trabalhar com a sua turma, no WordWall, né, que é a gamificação dos labirintos e outros jogos que tem, tá? O flashcard, né, que é muito do artigo de opinião, argumentativo,
né, ou mais o ensino médio que trabalha. Então, é bem interessante, né, as colocações que ela colocou, tá? E também, qualquer dúvida, vocês perguntem no grupo de mestres, os professores da língua inglesa. Eu vou falar um pouquinho para vocês da avaliação, o feedback da avaliação que vocês fazem, né? E nós achamos muito importante isso. Esse feedback é da TPC passada, né? Do dia 18 de agosto, que o professor Márcio, né? O PCNP de Filosofia, apresentou para nós. Tivemos 158 respostas, passamos para ele leu todas as avaliações, e vocês sabem que é muito importante para nós o que vocês pensam, o que vocês acham interessante, o que não acham, o que vai aprofundar o conhecimento de vocês, né? Então, sempre tem essa pergunta, né, na avaliação: como esta pauta contribuiu para a sua prática docente? Então, muitos colocaram, né, o engajamento, conhecimento, a reflexão, né, no cotidiano, a arte, né, trazida de uma forma diferente, né, com aquele vídeo. Então, muitas opiniões, né, afetividade, né, conciliar o trabalho, observação, você ter um olhar diferenciado, né, para com o outro. E aqui as sugestões que alguns, né, colocaram, nem todos, daquelas 158 pessoas, professores que participaram, nem todos deixam as sugestões, mas pode deixar, tá? Estamos abertos a isso. Então, pediram, né, trabalhar sobre bullying, boas práticas, isso que estamos pedindo. Vocês sabem também, e é até um pedido dos professores da língua inglesa, uma boa prática, trazer alguém para falar com vocês, né, porque nós não temos o PCNP de língua inglesa, né? Então, até estou solicitando aos professores de língua inglesa do grupo que queiram compartilhar ou preparar uma TPC, fiquem à vontade, serão bem-vindos. Nós também estamos procurando pessoas, né, mesmo fora da rede, para preparar uma TPC, porque vocês também merecem. Nós não temos esse PCNP exclusivo de língua inglesa, sabemos essa falta, né, essa carência que vocês estão passando, tá? Então, se algum professor de língua inglesa queira participar, preparar uma TPC, converse conosco, entre em contato com a gente, tá? Então, estamos preparando isso. Sobre o ensino híbrido também, né, que muitos pedem esclarecimentos, ou mesmo as aulas, né, que agora estamos passando. O uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Então, os meninos da tecnologia, né, que é o Gustavo e o Guilherme, eles estão preparando uma formação, vai ser por polos, e para os Proatecs. Por quê? Os Proatecs que estão em frente a tudo aí nas escolas, e esses Proatecs farão a formação com seus professores. Tá? Então, eles já estão preparando essa formação. Em breve... Só lembrando, Márcia, também que não só para os Proatecs, mas também esses recursos tecnológicos a gente também atendeu hoje, né? Com o recurso do WordAll, por exemplo. Sem dúvida. Que outra apresentação, então, né? Se os professores de língua inglesa quiserem compartilhar com a gente as experiências vividas, sobre o novo ensino médio também, né? São sugestões, os novos itinerários. Então, tem vários questionamentos, sugestões que, ao longo, né, do tempo, aí no decorrer do segundo semestre, tentaremos atendê-los, tá?
Então, é suma importância vocês preencherem essa avaliação para nós, ok? Então, aqui o cronograma, vou colocar no grupo. Se alguém tiver, né, alguma dúvida, pergunta, pode ser no meu WhatsApp, no da Milene, no particular, se não quer colocar no grupo, tá? E agradecemos, né, a participação de todos. Trago essa mensagem, né, da Cora Coralina, né? Todos estamos matriculados na Escola da Vida, né? Onde o mestre é o tempo. Então, agradecemos muito a presença, né, de vocês aí, estaremos em breve nas escolas, né, tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser, se cuidem, tá? Um abraço no coração. Milene? Obrigada, pessoal, e parabéns para os profissionais de educação física novamente, né? Estejam bem e conte conosco sempre. Obrigada, uma boa e abençoada tarde para todos. Obrigada.